Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos continuar o nosso estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Vamos dar sequência. E, bom, nós paramos no capítulo número 7, Esboço Geológico da Terra. Então eu vou aguardar um pouco as pessoas entrarem para que aí sim possamos dar início ao nosso estudo. Então, a todos que estão assistindo posteriormente, peço que separem um copo d'água para que a água possa ser fluidificada. Então eu vou aguardar um pouco as pessoas que estão entrando, para que aí sim possamos dar início ao nosso estudo. Maristela, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Sejam muito bem-vindos. Silvia Brito, boa tarde. Boa tarde, Silvia, tudo bem? Boa tarde a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Então, vamos continuar o estudo do capítulo número 7, que é o Esboço Geológico da Terra. Então, antes de darmos início ao estudo, eu peço para que todos vocês separem um copo de água, para que a água possa ser fluidificada. Aparecida, boa tarde. Bruna, boa tarde. Carmen, boa tarde. Cíntia, boa tarde. Então, boa tarde a todos que estão entrando agora, que já entraram. Como eu acabei de fazer esse anúncio, eu acabei de dizer, separe um copo de água para que a água possa ser fluidificada. Maria Melina, boa tarde. Bom, Emília, desculpa. Então, vamos dar início então à nossa oração inicial. Vamos fazer uma Ave Maria e logo em seguida nós damos início ao nosso estudo do livro A Gênese. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então vamos começar o nosso estudo em si. Como a Cintia falou, convide seus amigos, familiares, para poderem fazer parte do estudo. Temos também o estudo de amanhã. E também temos o Evangelho no Lar toda semana. Regina Lopes, boa tarde. Bom, então vamos começar em si o nosso estudo. Então, antes de dar início, eu vou repetir novamente, repassar isso. Quem quiser, peguem uma água, um copo d'água, deixem ao lado de vocês, onde vocês estão estudando, para que a água possa ser fluidificada. Está bem? Elvira, boa tarde. Boa tarde, então. E vamos então dar início ao nosso estudo. Então, paramos no capítulo número 7, Esboço Geológico da Terra. Então, vamos falar a princípio sobre os períodos geológicos do planeta. Então, vamos compreender que a Terra ela conserva na sua estrutura os traços evidentes da formação e da sua evolução. Então, como podemos chegar a uma conclusão sobre isso? A Terra, quando a Terra está sendo formada, nós podemos ter uma noção sobre o que ela é, como ela é feita e como ela foi evoluindo através da formação dela, das coisas que ela é composta. Então, com esse estudo, a geologia faz. Então, por exemplo, diferentemente do passado, onde não tínhamos os traços geológicos que fazem o estudo atual das camadas da Terra, nós não conseguimos ter uma noção muito boa de, por exemplo, como a Terra foi formada. Então, não tínhamos essa compreensão. Então, não tínhamos condição de saber como a Terra tinha sido criada, desenvolvida. Então, com a geologia, com o estudo da geologia e das camadas da Terra que foram estudadas e observadas, que isso é um fato, através disso, com as similaridades e com as divergências, tudo isso foi possível estudar e aprender sobre a formação da Terra. Então, a partir disso, foi possível o homem estudar a criação da Terra. Então, assim podemos entender um pouco e estudar como foi criado, então como o planeta foi desenvolvido. Então, através da geologia, conseguimos achar os resultados mais corretos e efetivos e mais confiáveis, porque antigamente era-se muito questionado, porque as pessoas começavam a tirar
conclusões das coisas. Elas começavam a pensar, ah não, a Terra foi criada de tal forma, ah não, foi criada de tal forma. Não era algum fato, não era uma base científica que poderia ser tirada disso. Não, é diferente o estudo da geologia. Ela não está argumentando, criando teorias para falar, ó, a Terra foi formada de tal jeito, a Terra foi formada de outro jeito. Não. Aqui na geologia, o estudo é algo literal. Eles fazem pesquisas, eles estudam, eles vão atrás das fontes para que aí sim, com provas autênticas, possam passar a verdade. Então, como eu disse, não é algo da imaginação dos homens. Então não foi criado, simplesmente o homem falou, ah, a Terra é feita de tal forma e surgiu em tantos dias. Não. Aqui é uma base de estudos. Que foram estudos de geologia para tentar identificar como a Terra foi criada. E não através, por exemplo, igual algumas explicações religiosas que puxam mais para esse lado, de tentar criar a Terra em questão de dias, apenas com uma observação e com a ideologia de um homem. Não. A geologia traz o que? Um estudo efetivo. Então ela seguiu com a análise de fatos e estudando a geologia através da Terra, né? Então aí é só uma introdução para conseguirmos entender um pouco como vai funcionar. E aí Kardec ele já nos começa, no item 1, ele começa a dizer algumas coisas mais específicas. E ele diz assim, a Terra conserva em si traços evidentes da sua formação. Pode-se seguir suas fases com a precisão matemática de diversos solos que compõem a sua estrutura. Então aí começamos a entender que a Terra é formada por várias camadas que vão formando a sua estrutura. Então no item 2, por exemplo, vamos ver um pouco mais sobre o que é feito essa estrutura. Que a Terra, na verdade, como eu disse, ela é formada por camadas diferentes. Então são várias camadas que são sobressaídas uma em cima da outra. E essas várias camadas, cada uma delas vão se, como eu posso dizer, vão ficando uma em cima da outra, vão se formando e assim, consequentemente, vai se formando uma em cima da outra. Só que aqui tem uma questão que temos que levar em consideração, que é que depois Kardec ele diz o seguinte sobre a estratificação. A estratificação, o que seria isso? Que depois de milhões de anos de estrutura da camada, então levaram-se muito tempo para que uma camada fosse sobressaindo em relação à outra. Então várias mudanças físicas no planeta aconteceram para surgir novas camadas. Então essas camadas foram variando desde centímetros a metros do planeta. Então assim, a linha de separação, por exemplo, para o estudo disso, a linha de separação entre uma camada e outra é bem nítida. Então não é algo todo homogêneo, então não é tudo junto. Você não consegue encontrar uma distinção entre uma camada da Terra e a outra. Não, as camadas elas são bem determinadas entre uma e a outra. Então nenhuma parte nós vemos essas camadas da Terra se misturarem. Uma é separada da outra. E aí nós conseguimos fazer um estudo mais preciso das coisas. Então conseguimos ver nitidamente essas camadas. E pelos estudos dessas camadas vemos que elas são formadas de matéria fundida. Então, todas essas camadas da Terra, na verdade, elas são compostas de uma matéria fundida. E aí, no item 4, Kardec ele acrescenta mais algumas coisas. Ele diz da seguinte forma. Ele fala, por exemplo, que na Terra, antes mesmo da sua formação inicial, ela era uma massa incandescente. Então, a Terra, quando ela, após aquela nossa explicação anterior, depois de ela ser condensada toda aquela matéria e se formar, a Terra ainda era muito densa. Então ela era feita toda incandescente. Para quem não sabe, incandescente é quando você deixa... Um exemplo aqui, é quando você pega um metal e deixa ele muito quente, e ele fica naquele estado meio avermelhado, que em inglês eles chamam de red hot. Então, quando fica nesse estado, é quando está incandescente. Só que a Terra estava num estado muito, muito maior que esse. Então estava muito quente e era praticamente moldável. Então até que o nosso núcleo da Terra é composto desse plasma. Ela ainda é feita de um plasma, esse magma. Então a Terra era toda dessa forma, toda maleável ainda. Ela era toda incandescente. Então a Gênesis mostra justamente que pouco a pouco, depois bastante tempo, né, no caso, que ela foi resfriando essa parte mais
interna do planeta. Então, imaginem uma esfera, óbvio, entre aspas, uma esfera totalmente quente, muito quente, parecendo uma massa de tão quente que estava, com um ferro, com material derretido, um metal derretido, assim, bem parecido uma massa mesmo. Então, conforme o tempo, passando bastante tempo, então a Terra começou a resfriar essa camada exterior dela. E aí ela começou a ficar o quê? Sólida. Então, é realmente que através desse resfriamento ela começou a ficar mais sólida. E ela foi se aproximando e aí toda essa temperatura foi entrando no centro. E ela só ficou quente na região do centro do magma. Então, por exemplo, como é que a Terra fez essa fusão desses elementos, né? Porque é isso que constitui as primeiras camadas da Terra. Ela é mais quente, o núcleo. Então, ele estava numa matéria mais incandescente que se uniu com as outras matérias. Algumas camadas da Terra, por exemplo, são extremamente duras e elas são consistentes de pedra. Eu vou parar só um pouquinho a explicação, porque a Maria Silvana fez uma pergunta aqui. Ela falou que está precisando da ajuda. Sou desesperada e não sei o que fazer. Maria, eu vou pedir para você encarecidamente, eu peço desculpas, tá? Mas que se você puder enviar, eu vou poder responder para você no final da nossa explicação, que eu separo algumas perguntas. Então, por exemplo, no final eu faço esse momento de oração. Então, se alguém estiver precisando de auxílio, de amparo, nós entramos em contato justamente no finalzinho da nossa palestra. Eu abro um tempo para falar. Se você precisar de alguma coisa, ou alguém aqui estiver precisando de algo, algum tratamento, algum auxílio, podem ficar tranquilos, tá? No final, quando eu terminar a explicação, aí sim eu abro o campo para a gente começar a debater, falar e fazer orações, rezar por alguém que está necessitado. Então eu peço desculpas, tá? Então, por enquanto, eu vou só continuar fazendo explicação. A Cíntia também colocou aqui, se você quiser entrar em contato com ela, no nosso grupo de ajuda, pronto atendimento, o número está aqui. Então, se você quiser adicionar, entre em contato com ela, que ela vai poder te auxiliar, vai poder te amparar. Como eu disse, também aqui no final da nossa explicação eu vou entrar em contato com todo mundo que estiver necessitado. Aí eu vou ler o seu comentário e aí eu dou sequência realmente para o seu problema. Mas por enquanto, eu peço só que eu possa terminar de fazer a nossa explicação. Tudo bem? Então vamos só continuar aqui. Como eu estava falando, a Terra, como então ela se fundiu? Então como esses materiais estão todos fundidos? Então ele estava numa matéria incandescente que uniu as outras matérias e acabou se fundindo. Então os outros estavam no estado meio pastoso. Então a Terra estava nesse estado. Então todo o material não tinha como não se fundir. Por exemplo, quando você pega uma massa e junta duas massas, não tem como elas não se fundir, né? Elas já estão totalmente incandescentes. Isso, Maristela, o magma é o que sai dos vulcões também. Que é a lava e o magma que fica realmente na região mais densa do nosso planeta. Então, através do item 5, né, o Kardec explica mais um pouco sobre isso. Ele fala justamente sobre a formação justamente dessas planícies. Ele explica como as planícies foram criadas. Então entendemos mais um pouco como esse magma foi feito. Que a Terra estava nesse estado de condensado incandescente e ela foi se resfriando, foi ficando mais rígida. E todo esse calor que estava na parte exterior, que depois se resfriou, voltou para o núcleo da Terra. Então foi para o centro. E aí o centro, sim, ele é totalmente composto de magma. Isso é um fato. Até hoje é assim. E aí no item 5 Kardec começa a explicar um pouco sobre como são as planícies. Então como se formaram essas planícies que existem? Então nós entendemos um pouco que seria no caso como teria se acontecido por elas, né? Então será proporcional à formação dessas planícies. Como se formaram essas planícies que são tão lisas, tão retinhas? E aí o Kardec começa explicando da seguinte maneira. Ele fala assim, que tais lugares estiveram durante muito tempo cobertos por águas tranquilas, depositados durante longa permanência, e depois da retirada da água, essas terras se cobriram de vegetação. Então, como ele explica aqui, que no caso seria uma terra, seria uma água,
Seria um lugar com águas bem planas, bem calmas. Com águas que não fossem muito agitadas. Então fosse uma água bem plana, bem calma. E depois de um tempo, depois que toda essa água saiu, ficou esse espaço, esse vão. E como a água era muito plana, tipo, a água não se movia, era muito calma, então todo esse terreno ele ficou calmo. E após isso, foi proveniente que acabou formando as planícies. Então, esse lugar que ficou sem a água, ficou de uma forma mais plana, ficou bem lisinho, e todo esse sedimento que estava lá embaixo começou a crescer mais, mais e mais, até criar algo realmente liso. E aí Kardec continua no item 5.2, que é justamente o que eu disse. Então, depois de toda essa... Depois que esse lago ele está seco, que tira toda essa água, todo esse sedimento que tem nele começa a crescer, a ficar maior, até formar uma planície. Fica reto. É assim que se surgiram as planícies. Então, ao depender do tipo da matéria que formou no fundo dessas águas, né? Lá nos primeiros dará origem aos lugares onde possa ser, por exemplo, tanto pântanos como desertos. Então, dependendo da quantidade da matéria que se formou dentro dessas águas, e depois elas secarem, formou esse vão, e esse vão foi completado por uma matéria, dependendo da matéria que preencheu esse vão, poderiam ter formado desertos, ou, se não, poderiam ter formado até pântanos. E assim que vai ficando dessa forma. Então, por exemplo, aí depois ele continua e explica. Então, como se formaram as montanhas? A água também originou as montanhas. As montanhas que, na verdade, elas seriam o quê? Seriam como se fossem formados pelas águas. É o mesmo conceito das planícies. Então, o fato é que a água, em uma posição vertical, só que foi numa posição vertical, ela acumulou-se. E dessa maneira ela foi formando um sedimento na vertical até formar a montanha. Então aconteceu que alguns depósitos foram levantados por uma força qualquer. Ele fala uma força qualquer porque nem Kardec tinha muita noção. Então, através disso, formou-se as montanhas, que foram criadas dessa forma. Então, essa é a concepção dele. E aí ele continua dizendo aqui que, por exemplo, é geralmente o solo que foi deslocado posteriormente por convulsões generalizadas ou parciais, mais ou menos consideradas. Então, imaginamos que nessa região mais lisa, então estava debaixo da água e não recebiam essas regiões que estavam debaixo da água, que não recebiam nenhuma convulsão, no caso terremotos, etc., não formavam as montanhas, porque com o choque de duas placas tectônicas elevava o terreno e formava a montanha. E aqui ele diz o contrário. Quando não tem essas convulsões, como ele chama, que no caso seriam os terremotos, então criava um ambiente liso. Então, após a água sair dessa região, criava um ambiente liso, que seriam as planícies. E se tinha essa convulsão, criavam-se as montanhas. Ambientes mais planaltos, mais irregulares. Então, ele vem falar agora justamente sobre os fósseis. Aí ele complementa e fala sobre os fósseis. Que os fósseis seriam nada mais do que os animais que são encontrados nessas camadas. Que são animais que os seus restos mortais ficaram presos nessas camadas mais profundas da Terra e lá ficaram fossilizados. Então acabaram, como podemos dizer, calcificando, acabou petrificando. Porque quando os seres vivos eles existiam no passado, eles acabavam, eles mantiveram, né? Eles manteram os seus restos mortais nas camadas geológicas. E através daí, com a condensação, com essa pressão das rochas, acabaram solidificando, formando os fósseis. E aí o Kardec continua, ele traz mais uma explicação, ele diz assim: é como se esses restos desses animais, né, se encontram-se mesmo nas pedras mais duras. Será necessário concluir que a existência desses seres é anterior à formação de tais pedras. Então, os seres eles acabaram morrendo, deixaram os seus restos deles naquele lugar. Então, as camadas geológicas, depois de milhares e milhares de anos, foram se formando ao redor daquele cadáver, daquele corpo, e aí foi se calcificando, e aí se formaram os fósseis. Por causa disso, então, né, que os fósseis estão dentro das pedras.
Porque justamente eles já estavam antes da formação daquela pedra. Então o animal morreu e aí a pedra começou a se formar ao redor daquele cadáver. E aí acabou criando um fóssil. Então ele diz justamente que a aparição desses seres vivos, que muitos desses fósseis estão em matéria calcária. Então, no caso, eles estão muito endurecidos. E aí ele explica também que outros tipos de fósseis, por exemplo, foram envolvidos por uma matéria num estado mais fluídico. Então, quando são encontrados, por exemplo, eles são mais maleáveis. Então, existem vários tipos de fósseis. O primeiro é aquele que está envolvido numa matéria mais dura, que isso daí foi preso numa matéria calcárica, que ele está mais petrificado, podemos dizer assim. Enquanto existem outros tipos de fósseis que eles foram envolvidos com uma matéria mais fluídica, não tão dura, então era mais maleável. E os outros fósseis, e muito que aconteceu, que acabaram sendo perdidos e que não sobrou nada. Simplesmente só podem ter sobrado algumas marcas, por exemplo, marcas de pegadas de alguns animais pré-históricos que ficaram algumas pedras, algumas rochas. Então, por conta disso, alguns fósseis foram perdidos. Mas isso foi com o decorrer de todo esse período geológico que aconteceu. Por exemplo, pela natureza, né, os fósseis eles vão ficando. Os animais, através dos fósseis nós podemos identificar, por exemplo, os tipos de animais que existem. Então, por exemplo, através de um fóssil podemos identificar se o animal era marinho ou não. E a geologia vai justamente nesse estudo de entender como era feito. Então, por exemplo, ainda podemos pretender que todos esses processos aconteceram em 6 dias, porque tem ideias que acreditam que todos esses processos aconteceram em 6 dias, que a Terra se formou em 6 dias, que todos os seres, que todas as coisas se formaram em 6 dias, que é a explicação mais bíblica sobre as coisas, né? Só que aí temos que levar em consideração que eu não vou falar disso agora, porque nós vamos falar disso posteriormente no nosso estudo da Gênese. Só que só lá para o capítulo 12, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre justamente esses períodos, essas explicações que a Bíblia trazia em relação à formação da Terra, que fala que se formou em 6 dias. Mas isso nós iremos dar mais explicações só lá posteriormente para o nosso capítulo 12, que aí, justamente aqui na Gênese, fala sobre isso. Fala sobre a lei mosaica e explica mais sobre essa ideia dos 6 dias. Então aí Kardec continua e ele fala também no item 13, ele faz uma breve explicação e ele diz assim, que não é absoluto, que depende de sistemas de classificação. Não compreende que os 6 principais períodos geológicos acima designados serão aqueles marcados por notáveis modificações. Então ele nos fala que existem 6 períodos geológicos que existem. Que seriam o quê? Conta-se 6 períodos geológicos principais. Que seriam designados pelos nomes de período primário, período de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano e atual. Então a Terra ela teve todos esses períodos de formação para aí sim ela chegar no período atual em que está. Então assim você estuda de uma forma mais complementar. Só que ainda tem mais coisas, esses são só os períodos principais. Mas se for para estudarmos ainda mais a fundo o assunto, aí Kardec continua e diz assim: porém, a observação nos mostra muitas formações suscetíveis que foram produzidas durante cada um desses períodos. Por isso, que são divididos em subperíodos que são caracterizados pela natureza dos terrenos. O que leva a mais ou menos 26 o número de formações bem caracterizadas. Então, se formos levar em consideração todos os períodos, assim, um estudo mais minucioso de cada um, levaram-se mais de 26 períodos geológicos para que houve toda essa formação da Terra. Mas só para ter os períodos principais foram apenas 6. E aí nós entramos no nosso último tema que vamos abordar hoje, porque esse tema é muito complexo. Então eu pretendi diminuir um pouco mais para falar. Nós vamos falar sobre justamente o estado primitivo do globo. Então o estado inicial que a Terra ainda estava, né? Que se passa antes mesmo do período primário. Então aí Kardec começa falando justamente no item 15 sobre isso. Ele diz assim: o achatamento dos polos e outros fatos concluentes
são índices certos de que a Terra, em sua origem, deve ter apresentado em um estado de fluidez ou de moleza. Então aqui ela traz uma explicação justamente que a Terra, no princípio do princípio, ela ainda estava no estado de condensação, ela ainda era toda mole, podemos dizer assim. E que o calor envolvia a Terra, era muito quente, a superfície terrestre era muito quente. Era impossível ter vida de tão quente que era. Então quando percebemos que é assim que conseguimos começar a entender, por exemplo, que a cada 30 metros de profundidade que você mergulha, eleva-se 1 grau de temperatura, né? 1 grau Celsius. Então, cada vez mais profundo que você for, mais quente vai se tornando. Então, cada vez mais profundo, mais próximo do centro da Terra, mais quente é o local. Porque justamente a Terra, no centro dela, é composta de puro magma. Então, começamos a entender que cada vez mais próximos do centro, mais quente é o local. Então, por causa disso, as regiões muito profundas são muito quentes. E a Terra, quando estava ainda se formando, né, ela era essa massa incandescente. E ela sempre ela como ainda estivesse se formando, ela ainda estava num estado muito quente, muito quente, muito quente. E nesse período a superfície era extremamente quente e era impossível conseguir ir nesse ponto. Então era impossível ter vida naquela época, quando a Terra ainda estava se formando. Então ela se rompia ela própria e se endurecia. Então ela estava ainda nesse momento de maleável. Como ela era muito quente, ela se rompia em algumas partes e endurecia e depois se rompia de novo e ficava essa formação ainda do planeta. E após o resfriamento, isso começou a diminuir. Então após todo esse resfriamento, ela começou a diminuir. Todos esses períodos, toda essa turbulência da Terra. E aí Kardec nos dá mais uma explicação no item 18, ele diz assim, que justamente na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha um átomo a mais ou a menos do que tinha hoje. Como assim? Não tinha um átomo a mais ou a menos do que tinha hoje? Sim, porque como as coisas estavam em estados diferentes. Então temos que entender que agora as coisas já foram modificadas. Mas antes elas estavam em estado diferente. Os átomos, as partículas estavam todas em estado diferente. E aí após bastante tempo, bastante modificações, aí ela foi entrando no estado que está agora. Porque chegou-se a pensar que justamente o calor da Terra era exterior. O calor da Terra vinha de fora. Mas não, o calor da Terra era de dentro dela. E isso foi mudando conforme a Terra ficou mais fria. O calor ele começou a ficar mais focado no núcleo da Terra. Então, por exemplo, a atmosfera também começou a ficar mais equilibrada, porque naquela época a atmosfera era muito densa, eram muitos gases que tinham compostos na atmosfera, então a luz não conseguia nem sequer entrar, era tão opaca a Terra que não conseguia entrar luz aqui. De tão denso que era, a atmosfera era muito quente. Mas após a Terra foi se equilibrando, foi se resfriando, após esse período, tudo começou a se equilibrar. Aí a atmosfera ficou mais suscetível a justamente receber esses raios solares. E aí nós acabamos essa explicação da nossa segunda parte do estado primitivo do globo. E aí nós iremos passar para a terceira explicação, que seria justamente o período primário da Terra. Só que isso eu vou falar só na nossa próxima aula. Porque, como eu disse, é um assunto muito complexo, ainda tem muitas coisas e é um pouco difícil explicar. Mas eu vou tentar trazer mais simplificado da próxima vez. Então tentamos entrar em consideração dessas partes. Caso você não tenha entendido, possa assistir também. Se tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta aqui. Então, bom, vamos fazer uma oração final, uma prece final. E aí eu vou ler aqui os comentários e vou responder algumas perguntas que algumas pessoas estão tendo. Eu peço desculpas se não estou respondendo enquanto estou fazendo explicação, porque assim, eu separo esse tempo final para eu poder debater com vocês, conversar após a oração e ver o problema que vocês estão tendo. Se precisar de oração, alguma coisa, nós fazemos anotação, alguma dúvida. E esse período anterior que eu estou explicando, eu separo apenas para que eu possa explicar. Então eu estou lendo os comentários que vocês estão escrevendo, mas eu estou mais focando na explicação, tudo bem? Então vamos fazer um Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Nós livramos de todo e qualquer mal. Amém. Bom, então agora concluímos a nossa explicação aqui. Carmen, muito obrigado. Eu vejo que ainda tenho muita coisa para passar, muita coisa para explicar. Às vezes eu posso confundir algumas palavras. Eu tento simplificar algumas coisas, então peço desculpas se ficar um pouco complicado. Valdemira do Campos. Eu vou fazer oração para você também. Valdemira, já vamos. Separei aqui o seu nome. Bruna, gratidão. Eu agradeço, Bruna. Aparecida Cida Freitas. Com todo o respeito que tenho por Jesus, você parece com Jesus por causa do cabelo cacheado. Não, tudo bem, Aparecida, é normal. Aparecida Cida Freitas falou: olá, paz e luz aos nossos irmãos, boa tarde a todos. Maria Silvana, então Maria, eu estava vendo aqui o seu problema que você estava tendo. Eu vou voltar aqui rapidinho. Antes a Maria Aparecida falou que está com ansiedade, muito triste e não consegue andar mais sozinha. Fico com medo de cair e tremendo muito. Aparecida, Maria Aparecida, vamos fazer uma oração para você também. Já estou separando aqui o nome de todos, para que assim posteriormente, se tiver alguma coisa, nós fazemos uma oração para todos que estiverem necessitados. Então, para você que está aqui assistindo, separe um copo de água, deixe ao lado para que a água possa ser fluidificada pela equipe espiritual. É um remédio, então isso vai auxiliar você se você estiver passando por qualquer coisa. Vamos fazer oração para todos. A Cláudia César, boa tarde. Boa tarde, Cláudia César. Luciana Miranda, cheguei atrasada, boa tarde. Não tem problema, qualquer coisa que você quiser pode assistir posteriormente, mas pelo horário você não perdeu muito. Magma incandescente que sai dos vulcões, exatamente, Maristela. Aqui, Maria Silvana Bezerra. Desculpa, Maria, eu tive que adiar para agora para poder falar. Estou desesperada mesmo, pensando em tirar a minha vida. Não aguento mais. Não aguento mais, até chumbinho para tomar. Maria, vamos entrar em alguns conceitos aqui antes de... Eu só vou terminar de fazer a leitura aqui, aí eu já falo com você. Cadê? Já faz 2 dias que eu não como nada, porque se eu comer, falta pro menino. Já faz 3 dias que as refeições do meu filho é só chá de capim santo, para não ficar com fome no aluguel. Já dá 3 meses que está atrasado. Ainda bem que o dono da casa entendeu a minha energia cortada. Aí tive que fazer um gato. Descobri que não há ninguém. Tu disse que ia me ajudar. Aí pedi o número da conta. A mim fiquei alegre e mandei e disse que não é pra comprar umas coisas pro menino. Porque tipo, a gente é pai pensando assim. Falei pro pastor, sabe que não posso fazer nada. Dá seus pulos. Maria, eu acho que a pior coisa é você não cometer esse erro. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida para que possamos aprender, para que possamos evoluir. Porque temos que levar em consideração que essa não é a nossa primeira vida. Nós já vivemos muitas e muitas vidas, e em muitas vidas você pode ter feito algo, como também nessa própria vida algo ter acontecido, ou você pode ter feito alguma coisa. Então, às vezes situações acontecem com nós justamente para nos testar, para que possamos mostrar nossa fé, para que possamos buscar melhor esse amor, para que não deixamos nos cair pelos caminhos ruins. E justamente é uma prova para você que você está passando agora. Em momentos de dificuldade, justamente, é onde testamos realmente a nossa resignação, onde realmente somos testados para enxergarmos os nossos erros, para que possamos realmente provar a nossa fé. Se realmente estamos com muita fé no nosso caminho, temos essa fé ainda residida em nós. Então, eu vou sim fazer essa oração para você. Vamos fazer essa oração para te auxiliar nesse momento de dificuldade, para toda a equipe espiritual poder te auxiliar, te amparar nesse momento, que as respostas, que as soluções desses problemas possam fluir.
Claro que tudo isso decorre um pouco de nós mesmos, a busca de nós, mas sim, temos inspirações e temos auxílio da equipe espiritual. E a pior opção que você vai tomar é se você se suicidar. Não faça isso. Como você escreveu aqui, está com vontade de tomar chumbinho, não faça isso. Porque no próprio livro dos Espíritos diz isso. Existem situações atenuantes e agravantes do que pode acontecer com você. Mas todo suicida passa pela mesma estado, pela mesma tristeza, passa pela mesma coisa, sofrimento. Todo mundo que tira a sua própria vida, sente essa tristeza, não vai te saciar, não vai te curar, não vai te tirar dos seus problemas, só vai piorar os seus problemas. Aquilo que você teve que passar agora, talvez isso que você está passando é uma prova para você. É uma prova de resignação para você passar nessa sua vida, para você poder melhorar. Porque, por exemplo, se você se suicidar, provavelmente você vai para um lugar pior. Lá você vai se arrepender de tudo que você cometeu e você vai ter que, além de estar sofrendo, você vai sofrer muito mais do que você já está. E você vai ter que, em outra vida posterior, pagar por tudo que você fez nessa. Vai ter que fazer tudo que você teve que fazer nessa vida e ainda carregar a missão da outra vida, entende? Então, não faça isso. Entendo que são ideias que fluem em nossa mente, entendo que talvez você realmente não vá fazer isso, mas eu só estou te colocando, só estou apenas te instruindo a te dizer, não cogite essa ideia. Tente passar com resignação, força e coragem. Como eu disse, somos provados a todo momento. A própria transição planetária que estamos passando, que está no momento mais ápice, né? Porque a transição está acontecendo desde a época de Kardec, mas agora que está realmente com o ápice dela, temos que aprender a melhorarmos, a nos mudarmos, aprendemos a aguentar a dor, a resignarmos. Porque nós só aprendemos através da dor, dos momentos difíceis. Então é um aprendizado, busque isso como um aprendizado, como uma lição, como um ensinamento. Entendo que a situação é muito difícil de se poder aguentar. Mas através dos momentos difíceis que realmente aprendemos, que realmente aprendemos a mudar, a nos transformar. Então seja resignada. Eu entendo que é difícil o momento que você está passando, mas você é uma mulher forte. Eu acredito que você consegue passar por essa situação. Não só eu acredito em você, mas tenho certeza que muitas pessoas acreditam em você. Seus mentores, seus guias espirituais também estão ao seu lado, te auxiliando neste momento de dificuldade. Então seja forte. Eu entendo que é difícil, eu entendo que muitas vezes nós caímos nos nossos pensamentos ruins, deixamos nos levar por situações complicadas. Mas não desista. Seja forte, Maria. Acredito que você vai conseguir. Eu não acredito, tenho certeza. A Luciana Miranda falou, em oração por você, a Aparecida Citas falou, eu chorei aqui com a sua situação, Maria, pois entendo, mas não concordo, só Deus pode tirar a nossa vida, já que, exatamente, então não cometa esse erro, porque realmente, a sua vida é um presente que Deus te deu, é uma oportunidade que você está aqui justamente para evoluir, para se melhorar, então aproveita ela. Eu sei que todo momento, ninguém diz que a vida só vai ter situações boas, coisas boas. Nós passamos por situações difíceis. Mas aí que está. O teste de verdade que nós passamos não é nos momentos que estamos felizes, mas quando nós começamos a sofrer. É aí que somos testados realmente. Então prove esse amor que você tem. Que eu sei que você vai conseguir passar por essa situação. A Rosane Moraes pediu preces para o cunhado dela, Márcio de Fortaleza. Está com Covid, sim, também vamos fazer. Eu separo o nome de todo mundo. Silvia Brito, gratidão, eu agradeço. Aparecida de Fátima, agradeço. Aparecida de Fátima, eu estou com muita dor na lombar. Também vamos fazer uma oração. Rosane, boa tarde. Maristela, assunto muito interessante, gratidão pelas explicações. Muito obrigado, Maristela. Obrigado, Luciana Miranda. Obrigado, Lucas, pelo aprendizado. Quanto aprendizado, eu que agradeço, gente. Então, se vocês também tiverem alguma coisa, precisarem de algum auxílio, o pronto atendimento médico aqui do Grupo Cascata de Luz está sempre 24 horas atendendo. A Cíntia mandou aqui para vocês, aqui ó, Grupo Cascata de Luz, Maria Aparecida, aqui ó. O número de telefone, se vocês quiserem, já está aqui no chat, é 9891 04959. Então, quem tiver interesse,
Adicione no WhatsApp, você pode ir lá recorrer ao auxílio. Estamos todo momento amparando as pessoas que estão necessitadas. Entre em contato, fazemos orações, auxílio espiritual a todos que estão precisando. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, se alguém tiver necessidade de mais alguma oração, pedindo alguma coisa, então fiquem à vontade, mas se não, eu vou encerrando então aqui nosso estudo, para que assim possamos dar sequência no próximo sábado, dia 15, quer dizer, próximo sábado às 15 horas. Amanhã vamos ter também estudo do nosso querido palestrante, então fiquem à vontade para assistir. E, consequentemente, a semana toda também temos tratamento. Segunda, terça, quarta, quinta. Fiquem à vontade. Semana toda estamos disponíveis com várias palestras para auxiliar. Então, Elvira, mais um sábado de aprendizado. Muito obrigado, Elvira. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Como eu disse, a gratidão é extremamente minha por todos vocês estarem aqui, auxiliando, nos assistindo. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos e peço perdão por ter prolongado tanto a minha fala. Até a todos. Realmente, a Aparecida como falou, realmente não é fácil ser forte o tempo todo. Realmente não é. É por isso que somos testados todo momento. Então, Luciana Miranda, gratidão. Obrigado, Aparecida, também, pelos comentários. Também desejo força para Maria, que vai dar tudo certo. Vamos fazer a oração e rogar que dê tudo certo e que cada vez mais melhore na sua vida. Então, muito obrigado a todos. Desculpem por me prolongar e fiquem em paz. Deus abençoe a